Vamos falar um pouquinho sobre a economia do país agora? Olha só, deixa eu abrir aqui as minhas informações. O pagamento do auxílio emergencial para a população que perdeu renda por conta da pandemia da Covid-19 vai entrar agora em dezembro, no seu último ciclo. Os depósitos vão acontecer entre os dias 13 e 29 de dezembro. Os saques começam no dia 19. E o governo já tem anunciado isso há algum tempo, que não vai estender esse auxílio para 2021. Apesar de a gente mal ter se recuperado dessa primeira onda da Covid e já estarmos passando, nesse momento, por uma segunda onda aqui no país e que pode trazer prejuízos ainda maiores para a economia, para a saúde do país, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação agora com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, o Pedro Rossi. Oi, Pedro, tudo bem com você? Sempre um prazer te receber por aqui. Oi, Thalita. Um prazer é todo meu. Eu lembro que nós conversamos no início do auxílio emergencial e agora estamos conversando aí no seu final, o que não necessariamente é bom, né? E nesses dois momentos a gente vai falar sobre a importância desse auxílio. Lá no começo a gente falou sobre como seria importante realmente destinar esse auxílio para a população que perdeu renda. E agora a gente vai continuar falando sobre a importância, mas num sentido de que vai acabar. E aí, Pedro? Porque o governo tem falado que não tem dinheiro para continuar pagando no ano que vem. Ele se encerra agora em dezembro, né, esse auxílio emergencial. Mas a gente continua vivendo a pandemia da Covid-19, agora até essa segunda onda aí. Ou seja, não há expectativa de melhor em janeiro. Em janeiro o Brasil não vai ser outra, a economia já não vai ser outra, né? Como que você está analisando essa situação? Thalita, com muita preocupação, porque essa discussão de que o governo não tem dinheiro é uma mentira. O governo tem o orçamento que ele pode definir da forma que ele achar mais conveniente, ele pode alocar recursos da sociedade, e o que no fundo o governo está dizendo é que ele não quer romper o teto de gastos. Logo, ele não consegue organizar um orçamento que caiba um auxílio emergencial ou um novo programa de renda, como Renda Cidadã, Renda Brasil, como o governo já chamou anteriormente. E a retirada prematura do auxílio emergencial vai ter consequências muito graves na economia. A primeira delas é uma consequência social. Essas pessoas elas não vão ter o sustento que elas necessitam nesse momento de dificuldade. Isso vai ter uma consequência também no desemprego, né? Porque uma boa parte da população não está procurando emprego, logo não faz parte da estatística de desempregados, porque está em casa, porque recebe o auxílio emergencial e, portanto, não é desempregado oficialmente no índice do IBGE, que já está no seu valor recorde. No momento que você retira esses estímulos todos, e o auxílio emergencial é um deles, essas pessoas vão para o mercado de trabalho num contexto de pandemia ainda, num contexto em que o mercado de trabalho não oferece esses empregos todos, e aí a taxa de desemprego vai lá para cima e essas pessoas não vão ter acesso ao emprego e nem ao sustento que permite que elas fiquem em casa. Então é uma situação muito complexa, é muito complicado. Eu acho que o governo não tem noção dos impactos que isso pode ter, inclusive o impacto na própria economia. O Brasil caiu muito esse ano, a atividade econômica, o PIB caiu muito, mas cairia muito mais se não fosse o auxílio emergencial. Mas se retirar o auxílio emergencial, a recuperação ela fica mais comprometida e isso vai representar um freio para a recuperação da economia e o crescimento econômico no Brasil. Ô Pedro, quando você fala que é uma escolha do governo não continuar pagando, quando ele diz que não tem dinheiro, isso não é verdade. Quais seriam as maneiras de continuar pagando esse auxílio? E outra coisa, esse pagamento romperia com esse teto de gastos, né? Que o governo tem como... Não pode romper teto de gastos de jeito nenhum. Quais os impactos de romper esse teto? O que traria de prejuízo para o país romper esse teto? Olha, o teto de gastos virou um grande dogma que o governo se agarra e a própria imprensa hegemônica tem adotado esse discurso que não pode romper o teto de gastos. Mas o mundo inteiro o discurso é outro. O mundo inteiro o discurso é não retirem os estímulos de uma vez só. Usem a política fiscal para recuperar a economia. Façam investimentos verdes, façam investimentos em tecnologia digital, usem o gasto público para a recuperação econômica. Esse é o discurso que está lá fora. Aqui no Brasil o discurso é o contrário. O discurso temos que cortar gasto a qualquer custo. E o teto de gastos que está aí,
ele aponta para o ano que vem para uma paralisação da máquina pública, porque ele não acomoda as necessidades do gasto público que nós necessitamos. E o teto de gastos aponta para um retorno a 2019 em termos de orçamento da saúde, por exemplo, sendo que nós temos uma campanha de vacinação, sendo que nós temos milhares de novos leitos abertos, assim como nós temos necessidades em outras áreas sociais. Então, o teto de gastos ele é extremamente perverso do ponto de vista social e anacrônico do ponto de vista macroeconômico, porque ele não respeita o debate internacional. E o governo teria várias alternativas, simplesmente romper o teto de gastos, e isso não causaria nenhum problema inicial. Os países todos têm uma elevação da dívida pública muito grande, e não é o rompimento do teto de gastos que vai gerar qualquer tipo de problema no Brasil. O Brasil não vai quebrar por conta da dívida pública. Isso é terrorismo fiscal que fazem para nós diariamente. E nós temos mecanismos de financiar. Tanto financiar programas de longo prazo, via impostos progressivos, impostos sobre lucros e dividendos, quanto no curto prazo, para financiar crescimento econômico, renda e emprego, a gente usa sim o instrumento de dívida, e é o que os países todos estão fazendo. O aumento da dívida não é um problema moral. O aumento da dívida ele reflete uma necessidade da economia, uma economia que não usa os seus recursos produtivos. E o desemprego é uma falta de uso de recurso produtivo, que é o recurso do trabalho, além de ser a violação do direito, do direito ao trabalho, que é um direito humano, é previsto na Declaração dos Direitos Humanos. Então, o desemprego ele torna a economia menos eficiente. E é papel dos governos usar a política fiscal para contribuir para o crescimento econômico e para o emprego. Mas isso o governo brasileiro não fala. E o debate na mídia também não traz isso à tona, apesar de que lá fora o próprio FMI está recomendando o uso da política fiscal. Então nós estamos numa situação muito complicada. E o orçamento para o ano que vem é uma bomba relógio que pode explodir, e aí a gente vai ter consequências sociais e consequências macroeconômicas muito graves. A gente está tentando trazer esse debate, inclusive, num livro que nós estamos lançando agora esse mês. Quer aproveitar para a gente falar já sobre o livro, depois a gente fala sobre o PIB, porque está tão embaladinho, né? Vamos falar agora. O livro, deixa eu pegar aqui o título certinho, Economia pós-pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico, que é organizado pelo Pedro Rossi, que traz essas possibilidades que você aponta agora, inclusive, com a gente, né? Exatamente, o livro vai fundo nesse discurso, né? Um livro que reúne 34 pesquisadores, que são economistas e não economistas como a Laura Carvalho, Rodrigo Orair, a Esther Dweck, não economistas como o próprio Silvio Almeida, a Denise Carreiro, Daniel Cara, e a gente trata da questão do desenvolvimento brasileiro a partir do papel do Estado e a partir do orçamento público, da política fiscal. Então a ideia é desmontar mesmo esses mitos todos que estão no debate público, de que o Estado tem que agir igual uma família, de que a dívida vai explodir, de que o Brasil vai quebrar. A gente desmonta esses mitos todos em capítulos curtos, acessíveis para não economistas, e aponta as necessidades sociais em várias áreas. Então tem um capítulo sobre orçamento público e racismo, um capítulo sobre gênero, um capítulo sobre saúde, educação, e ao final a gente aponta um caminho para um projeto alternativo, né, que é um projeto de reafirmação de direitos e não de desconstrução, que é o projeto que a gente assiste hoje no governo e que tem amplo apoio na mídia e no debate econômico em geral. Então eu convido todo mundo a ler o livro, é um livro gratuito que está na Amazon e em várias outras plataformas para baixar gratuitamente, e está sendo vendido por enquanto na editora Autonomia Literária e logo estará em todas as livrarias. Eu coloquei 2 links para quem quiser baixar pelos links, e a gente coloca na tela daqui a pouquinho, esses 2, brasil.fes.de ou autonomialiteraria.com.br, quem quiser baixar o e-book. Mas está nas principais plataformas, como o Pedro já disse aqui. Então, a Amazon, pelo Kindle, dá para baixar, então, gratuitamente. Só para terminar essa história do teto, Pedro, quando você diz que a própria imprensa, a grande imprensa, não discute essa questão do teto e o que ele representa, quais são os interesses por trás disso? Por que tanto a imprensa quanto o governo têm interesse em manter esse teto?
Olha, por mais que a gente diga que não é racional a gente manter um teto, que isso vai gerar desemprego, que isso vai gerar problemas sociais, etc., é claro que não é totalmente irracional, né, porque tem interesses por detrás desse projeto. E é um projeto de desconstrução do Estado. É um projeto que associa as privatizações ao recuo das fronteiras do Estado, onde vários setores econômicos competem com setores privados. Então, isso vale para várias das reformas que estão aí sendo colocadas. A reforma da Previdência, por exemplo, é evidente que fundos privados têm interesse nos recursos da Previdência, que gostariam de administrar isso do ponto de vista privado. Assim como grupos do setor de educação, grupos do setor de saúde e outros grupos gostariam de estar prestando serviços enfim, ocupando o lugar que o Estado hoje ocupa. Então, há um interesse num projeto que diminua a ação social do Estado. Isso enfim, é um sentido mais geral que explica a defesa intransigente do teto de gastos desse projeto de desconstrução. Assim como há um interesse mais particular, mais mesquinho, que o Brasil é um país extremamente desigual e as pessoas elas não entendem por que elas têm que financiar, por exemplo, os serviços públicos para uma população mais pobre, por que elas têm que financiar transferências para uma população mais pobre, né? A pessoa que mora num condomínio, tem segurança privada, usa transporte privado, vai ao shopping center, então não usa o espaço público. Ela acha que não depende do SUS, porque ela tem o seguro de saúde, mas na hora do vamos ver é o SUS que resolve. Então, para essa pessoa, o Estado é só aquele ser que cobra impostos e que prejudica a sua vida. Então, tem esse interesse, vamos dizer assim, individual, mesquinho, a favor de um projeto que, no longo prazo, retire o peso do Estado das suas costas. Então, no fundo, a gente está lutando contra um projeto ideológico, né, um projeto de país que agrava as desigualdades sociais em todos os níveis, né, desigualdade racial, de gênero, a desigualdade entre classes e as desigualdades de acesso a serviços públicos. Então, eu acho que é esse que é o grande pano de fundo, né? Um pano de fundo de economia política e não um pano de fundo técnico, vamos dizer assim, de quem está certo e quem está errado. É muito mais ideológico do que técnico, de fato, né? Vamos falar sobre os números do PIB agora? A economia brasileira cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020, são dados do IBGE. Foi o maior crescimento da série histórica do IBGE, mas ocorreu logo após a maior queda trimestral da atividade econômica que jamais registrada no Brasil. O tombo foi de 9,6% no segundo trimestre. Explica pra gente, o que isso quer dizer? Porque a gente vê a grande mídia, de alguma forma, exaltando esse número, mas não é um número bom. Não é um número bom, é um número que foi abaixo do esperado e é um número que reflete o que a gente observou nas ruas, no comércio, etc. Que foi um retorno às atividades, mas um retorno parcial. Então, quando você paralisa um conjunto grande da economia, um retorno, mesmo que seja parcial, já gera um aumento do PIB grande, que aparentemente se expressa nesse número do 7,7%. Mas nós estamos abaixo de 2019, né? O Brasil está mais pobre, em torno de 4% mais pobre que em 2019, e nós ainda estamos em torno de 7% mais pobre que em 2014. Então a nossa crise ela vem desde 2015 e a pandemia ela representa uma crise dentro da crise. E o pior é que nós esperamos para o quarto trimestre um crescimento nulo ou negativo, né? São as expectativas de mercado, ou seja, não há uma recuperação em V, naquele formato V, como o governo diz. É como se nós crescêssemos 7%, no próximo vamos crescer mais 7%, aí sim vamos recuperar o patamar de 2019. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é, no quarto trimestre, nós tenhamos um PIB ruim, o que coloca muitos desafios para 2021, para a recuperação econômica de 2021. E certamente, aí voltando ao nosso primeiro tema, a retirada imediata do auxílio emergencial, ela vai significar uma retração econômica. Não se retira de uma vez só todos os estímulos. Em 2020 a gente deixou de lado o teto de gastos, deixou de lado o discurso de que acabou o dinheiro, o dinheiro apareceu como um passe de mágica, e nós gastamos em torno de 7% a mais de PIB
em termos de gasto do governo. E aí a ideia é retirar tudo imediatamente para 2021. Essa ideia é um experimento social de altíssimo risco, porque para o ano que vem a gente pode ter uma economia que vai travar. Isso pode ser um freio de mão para a economia com consequências sociais muito graves. Pedro, o pessoal do chat está pedindo aqui para repetir o nome do livro. Vamos botar a capa mais uma vez, então. Deixa eu pegar aqui de novo. Temos a capa do livro. Legal. Economia pós-pandemia. Montando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. Tá aí. E daí tem os dois links. Vamos colocar de novo esses dois links para as pessoas que quiserem baixar. E além disso, em todas as plataformas virtuais, você pode baixar gratuitamente esse e-book. Isso, e o livro físico vai estar aí para o Natal, Thalita. Então, quem quiser comprar o livro físico para dar de presente, é só pedir na livraria, que aí tem essa possibilidade. E eu agradeço a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que é um trabalho coletivo, que já vem de algum tempo, uma construção que nós estamos fazendo e que eu acho que ajuda no debate econômico agora, do final do ano. Eu vi aqui também que a pré-venda agora do livro impresso está comprando direto na editora, está com um desconto de 30%, é isso mesmo? Exatamente. Um incentivo a mais. Maravilha. Pedro, falar sobre economia é sempre bastante complicado, mas você nos ajuda a entender direitinho. Então eu agradeço demais sempre a sua participação aqui. É sempre muito gostoso conversar com você, viu? Obrigada e até uma próxima. Um abraço, Thalita. Um abraço a todos que estão aqui nos vendo e ouvindo.